mais uma atualização do caso Genivaldo, de extrema importância para que a gente entenda todos os elementos aí e a gente faça o nosso julgamento, se você concorda, se você discorda. O que a gente vai explicar aqui são decisões judiciais. Hoje, a Justiça negou a anulação do processo que mantém a decisão de júri popular para os 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, em maio de 2022, em Umbaúba, aqui em Sergipe. Eles negaram a anulação do processo e essa decisão foi unânime dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Ao vivo, Lucas Moura, que está sempre por dentro desse assunto, desde o primeiro momento. Lucas recentemente fez uma grande reportagem, que eu já te parabenizo, Lucas. Na ocasião em que foi vinculada, já tinha parabenizado. O que a gente precisa entender agora, primeiro, por que esses advogados dos acusados pediram anulação do processo? Qual o argumento deles? E agora, entender também por que a Justiça negou. Lucas Moura, ao vivo, boa noite. Muito boa noite a você, Mariana, mais uma vez, e a todos que nos acompanham. Mariana, primeiro é importante dizer que este é apenas mais um dos pedidos ou dos recursos apresentados pelas defesas dos policiais rodoviários federais ou pelos ex-policiais rodoviários federais, no sentido de tentar, de alguma forma, empurrar para frente, atrasar ou mesmo fazer com que não aconteça o júri popular daqueles que são apontados como os responsáveis pela morte de Genivaldo. É mais um pedido, portanto, de anulação processual. Esse pedido, como você pergunta, ele se baseia justamente, de acordo com a defesa, no fato de que algumas testemunhas e, na verdade, 3 peritos criminais que teriam sido responsáveis por laudos que estão dentro do processo não terem sido ouvidos. Segundo a defesa desses 3 homens, desses 3 ex-policiais rodoviários federais, de acordo com a defesa, esses peritos seriam de extrema importância para dar subsídio para o processo e posterior decisão de ida do processo a júri popular. Como eles não foram ouvidos, a defesa pediu que o processo fosse anulado. Veja só, né, que medida extrema solicitada pela defesa. Tão extrema que a decisão dos desembargadores foi unânime. Decidiram que não há motivo para que esse processo ele seja anulado. O Ministério Público Federal, inclusive, alegou que esses peritos eles foram convidados dentro do prazo processual para depor, mas foram dispensados porque eles podem ser ouvidos quando necessário. Por conta disso, foram dispensados. Então, de acordo com essa decisão, está mantido o júri popular, está mantido o processo, estão mantidas todas as decisões tomadas até esse exato momento. Então, nós sabemos, o crime contra Genivaldo foi um crime praticado em 2022. Nós temos mais de 2 anos que esse crime aconteceu. Na primeira instância da Justiça Federal, aqui em Sergipe, nós já temos uma decisão para que o caso vá a júri popular, mas uma série de recursos que estão sendo apresentados pelas defesas desses 3 homens que são apontados como os responsáveis pela morte, tem feito com que a data desse júri, ainda não marcado, seja cada vez mais empurrada para a frente. Mas, por enquanto, baseado nas decisões que nós temos da Justiça Federal, William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento, os 3 réus deverão sim ir a júri popular. É a decisão que nós temos e que vem sendo mantida repetidamente pelas instâncias superiores. Nós, obviamente, Mariana, temos a informação de que essa decisão é a decisão do TRF5, ou seja, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que abrange o estado de Sergipe. Nós temos outras instâncias ainda e a defesa de William de Barros Noia afirmou que mesmo da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, eles deverão recorrer, eles deverão ir a uma instância superior pedindo mais uma vez a anulação do processo. Ou seja, a defesa
dos 3 ex-policiais, a defesa deste ex-policial, William de Barros Noia, não se deu por convencida com a decisão de manter o processo, de manter a ida à júri popular e vai recorrer da decisão do TRF5. Falo especificamente do William de Barros Noia, porque as defesas do Kleber Nascimento Freitas e do Paulo Rodolfo Lima Nascimento não se pronunciaram a respeito da decisão do TRF5. Dentro desse julgamento, Mariana, que foi realizada pelo TRF5, nós tivemos um outro pedido também que foi realizado, nesse caso um pedido da defesa do Kleber Nascimento. A defesa do Kleber Nascimento pediu para que ele fosse transferido, do regime fechado para a chamada prisão domiciliar. Por quê? De acordo com a defesa, ele estaria passando por situações relacionadas à síndrome do pânico, estaria com síndrome do pânico, ansiedade e também depressão. Por conta disso, foi um pedido da defesa dele, do Kleber Nascimento, que ele fosse à prisão domiciliar, que pudesse estar preso, continuar preso, mas dentro de sua residência. Esse pedido foi negado, ele permanece custodiado pelo Estado de Sergipe, enfim, em uma unidade prisional. E, de acordo com a decisão, ele recebe, mesmo preso, todo o atendimento necessário para cuidar desse quadro de ansiedade, depressão e também síndrome do pânico, conforme alegou a sua defesa. Então, Mariana, o que nós temos, e pelo menos é isso que a gente pode trazer em resumo, fazendo um resumo bem amplo, porque são várias decisões que nós temos ao longo dos últimos tempos em relação a esse caso Genivaldo, de recursos e ações apresentadas. O que nós temos são derrotas sucessivas das defesas dos 3 homens que são apontados como os responsáveis pela morte de Genivaldo. Eu tenho conversado com alguns especialistas da área de direito, alguns advogados, pessoas que acompanham o caso de perto também, e parece que foi meio que uma política adotada, uma estratégia de defesa adotada, tentar de alguma forma empurrar ao máximo esse júri popular à frente. O objetivo que tem a defesa, nós não sabemos bem. Alguns levantam a hipótese de que eles querem com isso esfriar o caso, fazer com que o caso ganhe menos repercussão e, com isso, trazer o julgamento em um momento em que o caso esteja mais frio. Outros alegam que não, que pode ser de fato estratégia processual, que eles podem acreditar que em algum momento podem ter alguma vitória. Mas o que nós temos é uma série de derrotas em instâncias superiores, de recursos e outras ações das defesas dos 3 ex-policiais rodoviários federais. Parece sim ser uma estratégia que vem dando certo no sentido de que até hoje nós não temos a data do júri popular marcada. Vamos aguardar para saber quando é que sairá esse júri, né, Mariana? Volto com você. É do jogo eles terem as estratégias deles, mas a justiça precisa estar atenta. Lucas, só confirmando com você, eles não estão num presídio comum e também não tem data marcada para esse júri popular, não é isso? Exatamente, Mariana, e é algo até que chama bastante atenção, porque a última informação que nós temos é de que eles estavam no presídio militar, no Presmil, aqui em Sergipe, que é um presídio voltado apenas para pessoas que são policiais. A grande questão é, eles não são mais policiais. Nós já temos uma decisão administrativa dentro da própria PRF que os exonera. Eles deixaram de ser policiais dentro de um processo administrativo. Então, tecnicamente, até tratá-los como policiais hoje é um erro. Eles não são mais policiais. Eles podem até recorrer. Eles podem até, mais na frente, conseguir de volta a farda, como a gente chama popularmente. Mas hoje eles não são policiais. Há uma decisão que os exonera. Não são policiais rodoviários federais. E se não são policiais rodoviários federais, por que permanecem presos dentro do Presmil? É isso que chama a atenção, tem sido um questionamento popular. Eu tenho ouvido, inclusive, muitas pessoas questionando isso. Pessoas que levantam a ideia de, se não são mais policiais, que vão a um presídio comum. Pelo menos é isso que a gente tem ouvido. Mas cada um tira a sua própria conclusão. O que nós temos de fato é que eles seguem sim no Presmil. E em relação à sua segunda pergunta, o júri popular segue sem data marcada, o que aumenta em muito a ansiedade popular e também da família do Genivaldo, que clama por justiça. Independente, Mariana, do que é certo, do que é errado, a gente acredita que um júri popular, se é essa a decisão da justiça, ir a júri popular, quanto antes ele venha a acontecer, antes nós teremos um desfecho final para esse caso,
o que de alguma forma fecharia, né, um ciclo para toda essa situação. Eu acho que seria o melhor para todos. Mas aí, obviamente, a gente tem que aguardar o rito processual e, como você disse, é do jogo. Os advogados estão fazendo aquilo que podem para alcançar a melhor